Olá, boa tarde. Balneário Camboriú decreta situação de emergência por causa da chuva forte na região. Governo do estado inaugura nova etapa da obra do Hospital Joana de Guzmão, na capital. Saúde investiga mais de 2.000 casos de dengue no estado e acende alerta. Tudo isso em detalhes agora para toda Santa Catarina. Sejam bem-vindos, agora meio-dia e 45. Olha, as chuvas fortes têm atingido vários estados do Brasil ao longo dessa semana, né? E por aqui, depois de dias de tempo firme, Santa Catarina também recebeu água. O litoral norte do estado enfrenta problemas desde ontem, quando grandes volumes de chuva foram registrados. E sobre isso, então, a gente conversa ao vivo agora com a Gabriela Mariotto, que está lá na Defesa Civil e nos traz mais detalhes sobre a previsão e também sobre o que já houve. Gabi, muito boa tarde para você. Oi, Thaisa. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no SC Acontece. Olha, é uma situação que já está um pouco crítica ali nessas regiões. A gente tem acumulados que chegam a 170 milímetros no município de Camboriú, 140 milímetros em Itajaí e 120 milímetros na cidade de Balneário Camboriú. A prefeita do município, inclusive, informou que deve decretar essa situação de emergência ali na cidade de Balneário Camboriú. A gente está aqui, então, na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil aqui do Estado. Vamos conversar com o Coronel Laureano. Coronel, como que está a situação, né, ali na região de Balneário Camboriú? O que o senhor pode passar para a gente nesse momento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como já foi informado, nós tivemos um volume significativo de chuvas, decorrentes principalmente de uma condição de circulação marítima com uma característica geográfica da região que propiciou volumes num curto espaço de tempo, né? Em 3 horas, municípios da região registraram volumes superiores a 100 milímetros e no intervalo aí de 6 horas até próximo a 170 milímetros ali na região. Então a rede fluvial não conseguiu fazer o escoamento dessa água. Nós tivemos principalmente vias alagadas em alguns locais com uma lâmina d'água bastante considerável, invadindo comércio, residências. Nós tivemos agora um retorno de Itajaí que está retornando à condição de normalidade. Balneário Camboriú teve um impacto significativo, a prefeita informou a possibilidade da decretação da situação de emergência. Temos a nossa gerência de informação de desastres em contato com o município para prestar apoio. Em caso de necessidade também a gerência de operações e de assistência humanitária vão prestar esse suporte ao município. Temos informações de resgates realizados no município de Itapema e esse sistema de chuva vem deslocando sentido sul, atingindo também os municípios de Canelinha, Tijuca, São João Batista e a região norte aqui de Florianópolis. Os volumes em todos os municípios eles são consideravelmente superiores ao que os nossos modelos previam, num curto espaço de tempo, causando esses transtornos, e nós temos condições ainda de chuva num volume pontualmente, né, neste momento indicado, de 50 a 70 milímetros até o dia de amanhã. E quais regiões, né, devem ser mais afetadas agora ao longo desse dia, dessa quinta-feira e também da sexta-feira? A atenção ela é redobrada especialmente nessa região que nós informamos, pegando o norte da ilha de Santa Catarina e os municípios de Tijucas até Navegantes, alguns dos quais, inclusive, nós emitimos alertas para risco de deslizamento, que é a nossa principal preocupação por causa do risco à integridade das pessoas. E aí, em relação a isso, a gente reforça a atenção em relação à inclinação de árvores, morões, possíveis rachaduras em muros de edificações, para que as pessoas não se exponham aos riscos e acompanhem os canais oficiais das defesas civis dos municípios e do Estado para se manter informado. Perfeito, Coronel. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Thaisa. A gente reforça, claro, sempre esses cuidados, né, para as pessoas não se colocarem em risco nesses momentos de chuva intensa e alagamento que a gente está vendo aqui no litoral de Santa Catarina. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada também ao Coronel Laureano, que nos atendeu gentilmente, nos repassando essas informações com relação às regiões. E é bom sempre ficar em alerta, então, acompanhando essas redes de apoio, que bem disse o Coronel. E após uma onda de notícias falsas sobre as tributações e o pagamento de taxas em operações como o Pix, o governo recuou e decidiu ontem revogar a normativa da Receita Federal. A normativa obrigava as instituições financeiras a informar movimentações, inclusive pelo Pix, acima de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil reais para pessoas jurídicas. O governo ainda vai publicar uma medida provisória para reforçar que não haverá novos impostos e taxação de transações feitas pelo pagamento instantâneo.
A norma da Receita Federal vai voltar a ser avaliada depois. A entidade explicou ainda que a Receita Federal apenas havia atualizado o monitoramento sobre as movimentações financeiras para coibir fraudes e sonegação fiscal. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé caíssem nos golpes contra a economia popular. O número de transações via Pix aumentaram nos primeiros 14 dias deste mês. 2 bilhões e 300 milhões contra 1 bilhão e 700 milhões no mesmo período do ano. Santa Catarina segue em alerta no combate à dengue. Entre 29 de dezembro e 13 de janeiro deste ano, foram registrados mais de 2.000 casos prováveis da doença em 107 municípios catarinenses. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, isso representa uma curva de casos prováveis em alta. Destes, mais de 2.000 casos aí que a gente acabou de citar prováveis, 71 foram confirmados e os demais seguem suspeitos. No ano passado, Santa Catarina registrou e decretou situação de emergência por conta da doença. Foram 340 mortes decorrentes da infecção com o vírus. A situação de alerta do estado pede sim o combate à dengue como uma responsabilidade de todos, numa união de esforços para eliminar os focos do mosquito. E ainda então sobre a dengue, os primeiros equipamentos que indicam a gravidade da doença em pacientes foram entregues em 2 cidades do Vale do Itajaí. Indaial e Pomerode foram as primeiras cidades que receberam os equipamentos entregues pelo governo do estado. Ao todo, foram investidos quase 8 milhões de reais na aquisição de 800 equipamentos para determinação de hematócrito. Os aparelhos são importados da Alemanha. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, eles vão auxiliar a reduzir a sobrecarga nos hospitais durante os surtos da doença, o que vai otimizar o fluxo de atendimento e aprimorar a triagem de pacientes. Atendimento que, inclusive, já será iniciado em Indaial e Pomerode. É uma triagem muito importante nesse momento, porque a gente consegue aqui fazer uma verificação da gravidade ou não deste problema, dessa doença. Desta forma, a gente consegue evitar a superlotação do nosso hospital aqui na cidade. Esses 10 equipamentos serão distribuídos nas nossas unidades de saúde, onde estão mais perto de focos da dengue. Então, isso também já é um estudo que a gente vem fazendo, já soubemos onde levar os equipamentos. Nesta primeira etapa, 33 cidades, que juntas alcançam uma população de 4 milhões de habitantes, vão receber 400 equipamentos. A expectativa é de que até o final deste mês, boa parte dos equipamentos estejam nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento elencadas pelos municípios beneficiados. Uma breve pausa agora e depois do intervalo a gente fala mais sobre saúde, falando então sobre a estrutura para atender pacientes no estado. Agora 12h53, voltamos em instantes. De volta com SC Acontece, agora 12h56. Atenção, Santa Catarina! O Mirage Circus, maior da América Latina, está de volta a Florianópolis. O gigante brasileiro já armou a grande tenda da diversão com muitas novidades, novas atrações, está animando as famílias, né? A Tour Verão 2025 começou pra valer, então bora se programar aí para você curtir, se emocionar. As sessões de terça a sexta-feira são às 8 horas da noite, viu? E aos sábados, domingos e feriados, as sessões são realizadas em 3 horários, às 4 da tarde, às 6 horas e às 8 da noite. Emoção e adrenalina é só com o Mirage Circus, então você já sabe, simplesmente imperdível. Então, garanta o seu ingresso pelo site miragecircus.com.br. O gigante brasileiro já te fez o convite. Foi entregue nesta manhã a reforma e ampliação da Unidade C, ala de internação do Hospital Joana de Guzmão. O Hospital Infantil é o único com emergência pediátrica da Grande Florianópolis e que fornece atendimento de graça pelo Sistema Único de Saúde. Agora, a ala de internação do Hospital Infantil Joana de Guzmão consegue acolher com qualidade ainda mais crianças.
Com ilustrações nas paredes, cadeiras mais confortáveis e mais salas, a unidade C vai ter capacidade de cuidar bem dos pequenos catarinenses. Para a reforma desta unidade foram investidos R$500 mil, mas ao todo o Hospital Infantil Joana de Guzmão já recebeu mais de 7 milhões em investimentos e com isso conseguiu abrir 34 novos leitos. A gente está entregando hoje a unidade C, que é uma unidade de pacientes crônicos e paliativos. Além disso, a gente está com uma reforma na emergência, nós dividimos em 3 etapas. Então, a primeira etapa finaliza agora, final de janeiro, e a gente tem uma expectativa aí dos próximos 3, 4 meses, está entregando uma emergência também totalmente repaginada e reformulada. Todo mês, cerca de 7 mil pacientes da Grande Florianópolis são atendidos na emergência do Hospital Infantil. Além do público regional, o ambulatório recebe crianças de todo o estado. São mais de 6 mil pacientes mensais. Lembrando que a gente é o único hospital público pediátrico da Grande Florianópolis. Então esse é um grande desafio. No ambulatório, a gente atende então pacientes do estado inteiro. E aí com cerca de 6 mil atendimentos mensais. O evento de inauguração contou com a presença do governador e do secretário de Saúde. As ampliações e reformas na rede pública estão percorrendo todo o estado. Nós estamos fazendo isso em todo o estado de Santa Catarina, não é só o privilégio desse hospital, é todos que estavam no abandono, estavam esmuquifo, e nós estamos recuperando, estamos passando Santa Catarina limpo para dar melhores condições para as pessoas serem atendidas com mais respeito, com mais dignidade, né? Isso nós estamos fazendo com muita velocidade. Só no hospital ali, Joana de Guzmão, então tem outras etapas dessa reforma e ampliação. Então, outros pontos ali ainda estão passando por essas questões de transformação e nos próximos 3 meses essas obras devem ser entregues, assim como a gente acabou de ver a ala da unidade C. Para rever os nossos conteúdos está fácil, viu, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando aí pela TVBV. É só acessar o nosso portal tvbv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, um beijão para você, excelente tarde e até amanhã.